Se você pegar a América Latina toda, você tem o Brasil, depois acho que tem 9 ou 10 países, e o Brasil sozinho é mais do que, né, todos eles, a população, tudo junto, etc. Isso protegeu por muito tempo. Então você ia lá numa cidade do interior, tinha um cara que produzia colchão. Pô, colchão é difícil de transportar. Então o cara não precisava nem ser muito eficiente, ele tinha uma fábrica de colchão lá no interior, o cara ficava grande, ficava rico, e ele até achava que era super competente, mas não era, que na verdade ele achou um nicho de mercado e estava protegido. O que constrói marca de verdade é o popular constrói marca, o competição por preço constrói marca, cara, até constrói, mas é uma pancadaria muito grande. O que constrói marca é uma construção de valor, de gerar valor e ter um valor percebido para o cliente. Então o que eu vejo é o seguinte, se todo mundo tá brigando muito forte aqui, nessa questão de preço, nessa questão de competição, como eu posso gerar serviços ou produtos na minha companhia que diferencie dos produtos que estão vindo? Olá, campeão! Olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, junto com Marcelo Caetano, pilotando mais um nosso programa semanal de vendas, gestão e liderança, o podcast Venda Mais. Antes de mais nada, lembre de curtir, de comentar, de compartilhar. Seus comentários são sempre muito bem-vindos. Geralmente o pessoal está assistindo ou ouvindo sozinho, em diversas situações, em grupo também, mas quando a gente visita uma empresa e comentam com a gente, né, Marcelo? Ouvindo o seu podcast, falei do seu podcast, gostei muito do último, certo? Para nós isso é muito, muito recompensador, é sempre uma energia extra positiva. Então, você que está nos vendo, nos ouvindo, obrigado pela audiência. Lembre que se você precisar de qualquer tipo de ajuda ou apoio em relação aos seus desafios comerciais, somos o maior hub de soluções da América Latina. E vai ser um orgulho e um prazer poder trabalhar com você e com a tua equipe. O assunto de hoje é um assunto que está, acho que quase todos os dias que a gente está vendo aí nas mídias, está ouvindo o pessoal, né, o tempo inteiro, né, se deparando com isso. O Marcelo e eu, a gente estava conversando antes de começar e ele falou, Raul, vamos falar sobre a China? E aí a gente combinando de chamar o dragão na sala, se é inimigo ou se é amigo. Sempre pensar em lidar com a China é uma coisa complexa, né? Mas quem tem indústria, quem tem varejo, até a própria parte de serviços que acho que às vezes está imune também está sendo influenciada. Influencia a forma como a dinâmica do mundo está funcionando, né? A pauta de importações, de exportações, cada vez mais empresas, das próprias empresas chinesas, né? Ontem eu estava almoçando com o meu cunhado e minha irmã, e eles estavam comentando como o BYD, o BYD, né, aquela empresa de carros elétricos, está fazendo o maior sucesso e é o maior concorrente da Tesla hoje. E então significa que eles estão muito avançados em tecnologia, conseguem fabricar em escala, e tem muita gente que ainda está olhando e dizendo, será que eu me aproximo? Será que eu concorro contra? E não tem, na verdade, uma posição única, né, Marcelo? Eu acho que justamente o tema de hoje é isso. Parar para ver a cabeça. Exatamente, Raul. Prazer estar aqui com você. Esse assunto super importante. Todo mundo que nos ouve também, um grande barato estar aqui com vocês. Raul, você começou com uma introdução que, para mim, ela é chave dentro desse processo, né? Esses dias, né, os Estados Unidos, por exemplo, você vê aí, você não vê BYD, você vê pouco carro chinês, né? Por várias questões tarifárias muito agressivas que o governo americano impõe ao governo chinês. E aí, só que na China tem Tesla. Né? Aí você fala assim, pô, como que na China tem Tesla? Porque uma parte do carro da Tesla é feito pela BYD, que a bateria da Tesla é feita pela BYD. Então veja que é um processo de competição, mas também é um processo de cooperação, né? É o que a gente tem chamado no mercado hoje em dia de competição. Você compete, mas você também colabora. Então não interessa também para a China, não quero que tenha Tesla nunca mais na vida. Não, cara. Eles compram uma parte da nossa bateria e eles são parceiros nossos de alguma maneira. Então eles competem e eles colaboram. Então veja que essa relação, para mim, ela é uma relação que pode ser a base da nossa conversa hoje no podcast, porque muitas vezes a gente fica olhando e fala, pô, tem um inimigo ao lado, né? Como é que eu lido com isso? Mas a gente queria que nesse podcast você pensasse como isso também pode ser uma oportunidade para o seu negócio e como você precisa se movimentar de uma maneira diferente, né? E o quanto isso exige que você se movimente de uma maneira diferente. Esses dias eu tive numa empresa, numa papeleira, uma gigante papeleira, né? E aí o número é absurdo, assim, 40% do mercado nacional é chinês de papel.
né, em alguns tipos de papel, 40% do mercado nacional é chinês. Então as empresas estão olhando e falando assim, como eu entro em outros mercados onde a China ainda não ataca tão fortemente? Ou seja, a área de exportação dessas papeleiras, já que o Brasil é um grande produtor de celulose e de papel, por consequência, elas estão procurando novos mercados para agir, certo? Para trabalhar com a China aqui e também pensando que tipo de produto pode ser trazido para a China para compor o portfólio da empresa. Então veja que as empresas que estão com um olhar estratégico sobre isso, elas estão se movimentando, sofrendo, com certeza, as papeleiras queriam que 100% do mercado fosse nacional e não tivesse ameaça na China com preços bastante agressivos e competitivos. Por outro lado, elas estão pensando em estratégias para fazer esse negócio acontecer e como elas podem agir dentro desse processo. Então essas empresas, elas estão saindo de alguma maneira na frente de uma guerra chinesa, que é uma guerra de milênios, né? De centenas de anos pelo menos, né? A China há muito tempo é um player complexo no mercado, que as pessoas não entendem tão bem. Então é sobre isso a nossa conversa de hoje, sobre como você olhar como um adversário em alguns pontos, mas como isso pode ser um parceiro, mas acima de tudo, como sua empresa tem que se movimentar dentro desse cenário, porque não movimentar custa muito caro, então você precisa pensar em alternativas para você conseguir viver num cenário desses, que é fato. E hoje é a China, amanhã é a Indonésia, depois é a Vietnã, depois é a Índia. Então, assim, a sua empresa vivia, na verdade, dentro do mercado global, que é uma oportunidade e uma ameaça também. Você vê, por exemplo, no momento que a gente está gravando, pela milionésima vez a gente está debatendo tarifas do Trump. E aí, então, né, o Trump vem dar um tarifaço no Brasil e aí alega questões políticas, mistura toda uma confusão, etc. Mas o Vitor, Marcelo, que é, né, amigo nosso do IEV, ele gravou um vídeo que eu achei bem interessante, dizendo produtores hoje nacionais que exportam sua produção e que foram tarifados, provavelmente redirecionem a sua produção internamente para o mercado local, com margens menores, com preços menores, o que significa que quem não exporta diz, eu não exporto, então eu não tenho problema nenhum com as tarifas, não me afeta. Primeiro, sim, afeta, porque, né, a questão da exportação, da importação acaba, né, pegando a cadeia produtiva toda. Mas esse redirecionamento de algumas coisas que são exportadas para dentro, para o consumidor às vezes até pode ser bom, mas para quem já está num processo comercial complicado, concorrido, agora vem mais um concorrente, e geralmente são concorrentes grandes, bem estabelecidos, né? Então você tem que começar a pensar. E eu acho que uma das coisas importantes aqui também é começar a entender que se não pode mais isolar a tua empresa do resto, porque geograficamente o Brasil é imenso, certo? É claramente continental, certo? Se você pegar a América Latina toda, você tem o Brasil, depois acho que tem 9 ou 10 países, e o Brasil sozinho é mais do que, né, todos eles, a população, tudo junto, etc. Isso protegeu por muito tempo. Então você ia lá numa cidade do interior, tinha um cara que produzia colchão. Pô, colchão é difícil de transportar. Então o cara não precisava nem ser muito eficiente. Ele tinha uma fábrica de colchão lá no interior, o cara ficava grande, ficava rico, e ele até achava que era super competente, mas não era, que na verdade ele achou um nicho de mercado e estava protegido. Muitas indústrias fizeram isso. Depois começou naturalmente a conectar, né, áreas do Brasil, então você começou a ver o Brasil não está consolidado em termos de grandes empresas ainda, como se você for para a Europa, se você for para os Estados Unidos, você vai ver que, por exemplo, a rede de farmácia aqui tem 3, e uma delas está quebrando, vai ter 2. Então, tipo, no Brasil, em cada esquina tem 8 redes de farmácias, né? Tipo, que ainda não aconteceu, tá? Teve um economista uma vez que escreveu um texto super interessante dizendo que o Brasil e os Estados Unidos 30 anos atrás, ou 40 anos atrás. Então a gente tem que voltar historicamente o que está acontecendo. E agora, o que eu acho que as pessoas estão começando a entender é que, e a gente fala isso na Venda Mais há muitos anos, o dólar não me influencia. Sim, o dólar te influencia. E se os Estados Unidos ou a China fazem alguma coisa, porque vai pegar gasolina, vai pegar insumos básicos, vai pegar. Então você começa a ver que, por exemplo, o preço, às vezes, de produtos ou serviços que você acha que não estão diretamente relacionados, se você realmente se aprofundar, você vai ver que está tudo conectado. Então, às vezes, o que a gente está começando a ver é que a nossa empresa está inserida num ambiente que é maior do que realmente parece. Embora eu possa estar localmente só falando daquilo, eu sou uma cabeleireira. Pode ter certeza absoluta que o preço do shampoo tem componentes que estão, né, dolarizados. E se amanhã uma empresa da China decide fazer shampoo no Brasil,
pode ter certeza que eles não vêm para brincar, certo? Então, a gente tem, por exemplo, clientes na indústria farmacêutica e então vem laboratórios da Índia. Quando vem um laboratório da Índia, eles têm um mercado de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas lá. Você acha que... Veja que a nossa população toda do Brasil é o ponto depois do bilhão para eles. Pare para pensar nisso, é muita gente. Então, eles têm uma capacidade de produção que nós não vamos conseguir competir com isso. Então, se você entender que você não consegue competir na quantidade, você tem que ir para uma outra conversa. Quer dizer, eu vou me aproximar, e aí eu vou na quantidade junto com ele, se eu for trabalhar com quantidade, ou eu vou para a qualidade, eu vou para a diferenciação, eu vou trabalhar de alguma forma diferente. Mas... qualquer área, qualquer indústria que você esteja, você hoje tem oportunidades. Eu tenho gostado muito, Marcelo, de gente que pega o avião e vai para a China participar de feira, por exemplo, só para ver o que é. Não tenho um plano ainda direito do que é que eu quero fazer, mas eu vou chegar lá porque tem máquina, tem equipamento, tem coisa que você produz, você tem uma ideia hoje que você quer produzir, você vai para lá e tem uma empresa que vai fazer para você. Certo? Então, eu acho que, de verdade, a conversa é sobre abrir a cabeça em relação a oportunidades e não ficar parado passivo, achando que isso não me afeta, eu estou protegido no meu mundo, no meu microcosmo, porque não está. Todo planeta faz parte de um universo, de uma galáxia maior. Então, todas essas forças começam a transitar, e quando a gente tem noção disso, eu acho que, primeiro, você tem uma sensação maior de controle. Eu sei que às vezes é um pouquinho de excesso de informação, mas eu começo a jogar um jogo num nível diferente, né? E aí abre muitas oportunidades. É exatamente isso, Raul. E veja, às vezes a empresa tem lá 5 pessoas na área de compras e nenhuma das pessoas viajando pelo mundo, entendendo o que está acontecendo pelo mundo. Então, é esse movimento que a gente precisa começar a olhar estrategicamente a organização. Porque o que eu percebo é que muitas organizações estão nessa falsa ilusão de isolamento, criando um espaço ali que não existe, né, cara? E aí, quando vem uma concorrência dessas, eles não estão preparados, e aí eles vão começar a se movimentar, aí eles vão começar a fazer um trabalho como esse, de viajar em feira, Índia, China, Indonésia, vários países assim, que têm trazido ameaças e oportunidades para nós. Então, é sobre essa movimentação. Então, por exemplo, uma área que eu tenho visto muito, uma movimentação ainda lenta, mas quem faz importante, que é você olhar a exportação, por exemplo. Exportação é um caminho de defesa, né? Você olhar e falar como é que eu coloco o meu produto em lugares onde eu sou a China, né? Onde eu sou a vírgula antes, né? Ou depois do ponto deles. E eu vejo que muitas empresas ainda levam a exportação, putz, é lá uma pessoa, o meu gerente nacional também cuida de exportação. Eu sei que você vai falar assim, pô, Caetano, mas não adianta eu sair correndo, porque eu não vou resolver o problema definitivo. Nenhum problema, meu irmão, você vai resolver definitivo. No mundo atual de crises e oscilações, pensar que você vai resolver um problema e está resolvido, não. Você vai sempre estar em movimento, buscando oportunidades lá fora, trazendo essas oportunidades aqui para dentro, buscando novos mercados para a sua empresa, buscando novas segmentações do seu produto. Então, esse constante movimento não vai mudar o jogo. Então, o que eu vejo é que as empresas, elas são muito, muito lentas. Às vezes a gente entra em empresa para fazer algum projeto e fala assim, o cara fala, eu trabalho com exportação. Legal, quantos por cento da sua exportação, quantos por cento da exportação representa a sua venda? 2%, né? Pô, então, cara, tem uma oportunidade enorme aqui na exportação, certo? Não, mas veja que eu quero... Cara, é lá e aqui dentro também ao mesmo tempo. Então, esse tipo de movimentação é fundamental. Outras empresas que nós já trabalhamos, por exemplo, agora, nesse momento, por exemplo, de guerra tarifária aí, a exportação era fortemente para os Estados Unidos, né? Porque é um mercado que consome muito um produto específico, por exemplo, móvel de madeira. Os Estados Unidos consomem muito móvel de madeira brasileiro. E aí você exporta para os Estados Unidos. E você está tranquilo. Aí vem o Trump, mete uma tarifa de 50%, que vai virar 20%, 30%, mas de qualquer maneira abala isso. Então, quando você decide ser exportador, ser um exportador de um lugar só, pode ser muito legal e muito rentável, mas o risco é muito alto. Então, nesse mundo de competição meio assimétrica, a gente precisa pensar em como fazer movimentos também que, mas eu posso exportar tudo que eu tenho para os Estados Unidos. Pode, mas se não é um problema de tarifa, você está completamente travado. Caetano, mas é caro abrir outras oportunidades. Quanto custa uma ameaça dessas romper com o seu negócio? Então, essa movimentação constante, muitas vezes para algo mais lucrativo, outras vezes para algo defensivo, é alguma coisa que as empresas têm que estar pensando o tempo inteiro. Então, parcerias como fornecedores, desenvolvimento de novas soluções aqui dentro do Brasil, exportação, tudo isso precisa acontecer dentro de uma organização.
claro, uma organização de médio e grande porte, né? Numa organização de pequeno porte, você vai ter outras movimentações que você pode fazer dentro do próprio país. Pô, eu tô aqui na região, tô aqui no Rio Grande do Sul, cara, vou fazer uma ação para entrar em Santa Catarina. Você tem mecanismos de defesas menos globais, né? Mas que também são mecanismos de defesa para uma empresa de pequeno porte. O que não dá é para você ficar isolado, achando que isso não vai impactar você, e isso vai, de alguma maneira, impactar o seu negócio, e se você não tiver em movimento, o impacto é muito grande, né? Você sabe, Marcelo, eu estava me lembrando quando a gente jogava War, e aí tinha aquele jogo de tabuleiro lá, e aí você às vezes estava num lugar do tabuleiro, olhando um outro cara conquistando metade do mundo lá na Ásia e dizendo, tô tranquilo, eu tô aqui na América, o cara tá lá na Ásia, sabe? Do tipo, daqui a pouco o cara atravessa, o cara, sabe? Do tipo, você dizer, opa, então, do tipo, 4 jogadas antes, já meio que dava para perceber, mas não parecia, né? O dragão era pequenininho, vamos chamar assim, o dragão não voava ainda, então você descarta o dragãozinho, mas se você olhar e começar a pensar que só de você começar a consumir um certo tipo de informação, de você começar a monitorar, de você começar a fazer um jogo que é proativo e preventivo, então essa proatividade preventiva eu acho que é super interessante. Eu estava me lembrando de uma história que eu vi muitos anos atrás, aqui nos Estados Unidos, o Sam Walton do Walmart, quando saía de férias, a mulher disse, é um inferno, porque ele vai parando em tudo que é supermercado. A gente leva, 2 semanas para chegar no lugar que a gente vai passar, porque ele vai parando em todos os supermercados, compra, fala, com não sei o quê, falava com o cliente na porta. E aqui a gente está falando mais ou menos a mesma coisa, de sair um pouco da sala com ar-condicionado, mas expandir um pouquinho o teu horizonte, o teu ambiente. Uma vez a gente estava trabalhando, há uns 2 anos atrás, com um cliente nosso, também do agro, e eu perguntei para ele, quem está fazendo bem isso, certo? Na América Latina. Ele estava tentando fazer uma coisa, eu disse, não tem um par teu, certo? Em algum... Cara, o cara da Argentina está fazendo isso muito, muito bem. Você conhece ele? Conheço, super amigo, a gente se encontrou em Chicago, a gente saiu para almoçar, toda vez que a gente está juntos, a gente se dá super bem. Eu falei, você já ligou para ele? Você já pegou avião para ir para lá? Não. Sabe, então, porque a gente está falando do dragão chinês, mas tem oportunidade. A gente tem clientes do Paraguai, por exemplo, também, que dizem, o Paraguai é né? A gente tem uma visão do Paraguai que hoje mudou completamente em relação ao que era antes. Está muito mais profissional, muito mais oportunidades, cresceram muitos, né? Os brasileiros estão fazendo um trabalho excelente lá. Mas por quê? Porque alguém se dispôs a sair, né? Do tipo, se você vai para alguns lugares do interior do Brasil, onde está o agro realmente desenvolvido, foi o pessoal do Sul que saiu de casa e foi para lá, e quando chegou lá não tinha nada. Hoje o cara é fazendeiro, tem 7 aviões, 15 colheitadeira de $1 milhão e não sigo papapá, mas o cara teve que sair de casa. Então tem um pouquinho também uma provocação de começar a dizer, vamos olhar para fora do nosso bairro, do nosso escritório, de abrir a janela e olhar e dizer, cara, tem um mundo gigante lá fora, como é que ele é, né? Que outras oportunidades tem? E se eu sou pequeno, de repente eu posso fazer coisas que só os grandes poderiam fazer antes, se eu tiver os parceiros certos, se eu me apoiar em outras pessoas que estão precisando de alguma expertise. E eu vou também dar 2 provocações. Eu acho que fortalecer relacionamento com o cliente cada vez mais importante, porque permite que você, de certa forma, blinde por um lado e ao mesmo tempo aumente oportunidades, mas que você use isso da maneira correta, de forma a você estar constantemente evoluindo na tua proposta, seja de produtos e serviços, seja na forma de você vender. A gente tem falado muito sobre isso. Marcelo e eu estamos trabalhando aí numa metodologia nova de vendas que está muito baseada na lógica de você se diferenciar através, né, de criação de valor para o cliente, de entender isso com o cliente, mas isso demanda uma postura diferenciada. Então, quando eu olho para o dragão chinês, se eu estou só procurando produto ou serviço, ou, no caso até mais fácil de entender, produto barato para vender aqui, isso é uma coisa. A outra coisa é eu já ter uma estratégia definida e estar procurando oportunidades e parceiros para me ajudar a aprofundar esta estratégia. Note que numa delas eu estou no comando, na outra eu posso achar até alguma coisa que temporariamente faz sentido, mas lá na frente já vou me complicar de novo, porque daqui a pouco, como o Marcelo falou, vem a Índia, vem a Indonésia, vem o Paquistão, vem no Chile, quer dizer, todo mundo está nessa competição de tentar conquistar mercados importantes como o brasileiro.
O que importa de verdade mesmo é você ter a tua estratégia. A tua estratégia tem que estar baseada em atender cada vez mais os teus clientes através da diferenciação, da inovação constante, do relacionamento aprofundado. Aí, quando você olha para o dragão, você pode dizer se dragão é amigo ou não é, certo? E aí você se posiciona melhor, mas é uma postura proativa tua. Marcelo, algum comentário teu em relação a isso? Sim, Raul, e acho que abre também um momento importante para mim que é branding, né, cara? Que é construção de marca um pouco, que eu acho que é algo que está meio deixado de lado no mercado, sabe? As empresas estão pouco preocupadas em construir marcas, abrir espaço, porque quando você constrói marca, você abre um espaço no mercado para que você possa inserir novas soluções, novas oportunidades, novos negócios, novos serviços. E eu tenho visto que as empresas têm investido muito pouco nisso, né? E aí, quando você fala em investir em marca também, eu pode pegar junto a isso e falar, cara, o que constrói marca, né? O que constrói marca de verdade é o popular constrói marca, o competição por preço constrói marca, cara, até constrói, mas é uma pancadaria muito grande. O que constrói marca é uma construção de valor, de gerar valor e ter um valor percebido para o cliente. Então, o que eu vejo é o seguinte, se todo mundo está brigando muito forte aqui, nessa questão de preço, nessa questão de competição de preço fortíssimo aqui, como eu posso gerar serviços ou produtos na minha companhia que diferencie dos produtos que estão vindo? Porque ninguém arrisca, por exemplo, trazer um monte de um produto de alto valor. Já começa a ficar meio... Claro que você pode falar, pô, carro, os caras estão trazendo carro cada vez mais caro. Mas veja como é que eles começaram trazendo carros baratos e carros populares, e aí eles estão ganhando confiança do consumidor e indo para carros mais caros. Mas, de uma maneira geral, esquecendo esse tipo de mercado automobilístico, quando você começa a criar produtos de alto valor agregado de verdade, onde a logística e o custo de produção não seja tão importante assim, você sai um pouco desse processo, entendeu? Então, eu vejo que as empresas investem muito pouco no desenvolvimento dessas soluções mais customizadas, mais precisas, de maior valor agregado, que seria uma maneira de você falar assim, cara, legal, se você produz essa caneca aqui por $1 ou $2, mas eu vendo ela por 20, $1 ou 2 não faz tanta diferença no processo de venda, né? Claro que a caneca é um exemplo horroroso, né? Mas assim, se eu vendo essa caneca por 1 ou 2 e ela vou vender por 20 no mercado, porque junto com ela eu insiro várias soluções, cara, o impacto do produto da produção é muito menor dentro desse processo. Agora, se eu vendo essa caneca por R$2,50, cara, se eu produzo por 1 ou por 2, é um impacto brutal dentro disso. Então, o pensamento de como é que eu crio e gero mais valor no produto ou no serviço que eu presto para o meu cliente, como maneira de gerar diferenciais, de gerar integração sua com o cliente, de gerar conexão e de posicionar a sua empresa diferente, o que gera branding, o que gera conexão com o cliente, o que gera uma lacuna de possibilidade de prestação de serviço, porque quando você tem margem, você consegue prestar um serviço de uma maneira diferente, para mim é uma maneira de fugir. Porque naquela produção ali, onde põe margem pequena e tenta resolver na margem, aí não tem jeito. Aí você tem que usar esses caras como seus parceiros e botar margem em cima e vamos até esgotar o ciclo e vamos para o próximo movimento. Mas essa preocupação com geração de branding, geração de valor agregado nos produtos e nos serviços que nós vendemos, eu tenho visto as empresas pouco preocupadas com isso e eu acho que é algo que as empresas deveriam estar muito preocupadas, sabe? Eu acho que as empresas deveriam estar preocupadas com uma nova movimentação, muitas vezes numa prestação de serviço para o cliente num nível que você não está acostumado, muitas vezes alugando equipamento para o seu cliente, por exemplo, ao invés de vender equipamento para o seu cliente, às vezes pegando algo que o seu cliente produz e falar assim, cara, eu vou produzir para você aí dentro da sua indústria com o meu serviço, sabe, uma conexão que agregue valor de uma maneira diferente, que o produto continue sendo importante, mas não seja exatamente o fiel da balança nesse momento. Concordo 100%. Sabe que eu estava pensando que tem muito de atitude aqui, de você olhar um desafio desses e estar com a atitude correta, porque senão a gente vai ficar reclamando do governo, esperando medidas protecionistas, né, algum tipo de proteção de mercado, e nem sempre isso vai acontecer. Então, a gente não pode basear nosso negócio em algo que a gente não tem controle e que é muitas vezes inconsistente, né, e que varia de acordo com a linha do governo atuante. Então, o Brasil, como país, sempre teve um viés exportador, mas está cada vez mais se abrindo algumas oportunidades e nem sempre isso é bom para indústria, para o varejo local. A questão é fazer toda uma movimentação correta de dizer sim, isso está acontecendo, sim, isso é muito incômodo, sim, isso talvez não devesse nem estar acontecendo no cenário correto, talvez não, mas está.
E aí, como que a gente lida com isso? E aí eu acho que também tem uma parte de começar a se engajar um pouquinho mais em alguns assuntos e participar de Câmara de Comércio, participar de debates, ver qual que é a posição de políticos em relação a isso, porque a gente vota em algumas coisas e depois vai ser afetado por elas, a gente nem se preocupou em saber o que né, esse político pensa sobre isso. Ajuda ou não ajuda? E está cada vez mais claro que em países como o Brasil, que a política faz parte do processo, né? Então eu tenho que me aproximar. Quem são os deputados do meu estado? Quem são, né? Quem é senador? Eu tenho acesso a algo que possa, porque eu tenho que tentar influenciar o jogo também de uma outra forma. Ao mesmo tempo, isso não pode ser só o meu único escudo, porque, de novo, eu não controlo isso. Eu acho que tem que ter uma postura proativa em relação a influenciar, de se posicionar fortemente em relação a algumas coisas, mas não adianta só ficar no escritório reclamando de, né, lá fora tá ruim, ou os caras não deveriam estar fazendo isso. Se estiverem fazendo, o que é que nós vamos fazer? Note que todo mundo que consegue superar isso, geralmente supera, por isso que o Marcelo estava falando, conexão com clientes, aprofundamento, branding, né, novos produtos e serviços, e o que começou como algo muito negativo, muitas vezes, no fundo, acaba te fortalecendo. O Nassim Taleb fala sobre isso do antifrágil. Essa é uma grande oportunidade de você ter uma empresa que é antifrágil, porque a empresa dura, que trabalha só no modelo e é atacada naquele modelo e ela é dura demais e não consegue reagir, não tem capacidade de reação, seja lá qual for o motivo, e a maior parte das vezes que a gente vai ver a falta de capacidade de reação é por problemas internos, justificados de mil maneiras, etc., racionalizados de mil maneiras, mas na verdade não conseguem se alinhar internamente, e aí tem, né, uma trava em relação a como lidar enquanto o mercado muda rapidamente. Então, você tem que ter essa postura proativa em relação à influência, você tem que ter, né, o que a gente estava falando de proatividade preventiva, de reforçar a conexão com clientes, lançar coisas novas, reforçar a tua marca, procurar parceiros, e você, de verdade, deveria ser a referência. Uma coisa que a gente sempre fala, o cliente deveria lembrar de você na hora de comprar. E se vem marcas de fora, oportunidades de fora e criam confusão, ruído e começam a criar, o que eu quero de verdade é que o cliente olhe para você e diga, me ajude a tomar uma decisão no meio dessa confusão toda. Note como, então, a figura do vendedor ou da vendedora fica reforçada num ambiente desse se você estiver fazendo o trabalho correto. Porque você é a referência, você é o consultor ou a consultora. A marca é secundária, o produto é secundário. Na verdade, é a confiança na tua recomendação, no teu relacionamento. Obviamente que a gente quer sempre que seja o nosso produto ou serviço, é assim que a gente ganha dinheiro, mas se você parar para olhar, se eu estou tentando automatizar muitos processos de vendas, ao mesmo tempo estou abrindo um espaço para que um trabalho de conexão mais profundo e verdadeiro seja realmente feito. Para você que está nos vendo, nos ouvindo, e muitos ouvintes, Marcelo Neto, têm nos falado isso, que eles são, né, geralmente quem nos acompanha é premium, é que eles têm investido cada vez, por exemplo, mais no treinamento da equipe, mas em um treinamento muito específico. É de entender melhor o cliente, de conectar melhor o cliente, não é só de produto. Outro dia eu estava vendo uma estatística que eu achei super interessante, eu coloquei num slide de uma apresentação que eu vou fazer, é que as empresas gastam muito mais tempo trabalhando o treinamento de produto e serviço com a equipe de vendas do que ensinando o vendedor a entender de verdade o cliente. E a gente tem invertido isso na Venda Mais, porque a gente acha que o momento agora é muito mais propício para você dizer, cara, de verdade o que vai diferenciar é essa questão de você conseguir se aprofundar com o cliente, ele olhar para você como referência. Então, tem muito de atitude em tudo que a gente está falando, quer dizer, ok, tá feio lá fora, tá ruim lá fora. O que eu vou fazer com isso? E quando você consegue transformar isso em algo positivo e fica antifrágil, note como a jornada de crescimento da empresa como um todo, mas pessoal é muito importante. E aí também tem um assunto que acho que a gente pode, talvez, em algum momento, Marcelo estava anotando aqui, pensando nisso, que essa questão de você ter uma unidade interna para você ter, por exemplo, diretoria de marketing, de vendas, comercial, logística alinhada de verdade, certo? Tipo, e não cada um remando para um lado diferente. Porque eu acho que o dragão é mais fácil de ser domado ou vencido, ou, né, se estamos trabalhando juntos. Se internamente não estamos trabalhando juntos, aí tem um dragão externo e tem uma medusa interna que paralisa todo mundo. Aí, para mim, é o pior cenário. Marcelo, comentários finais para a gente terminar o programa de hoje?
para de correr atrás e corre na frente do processo, sabe? É isso que eu queria falar. Eu vejo que as empresas, por exemplo, quando vem uma ameaça muito forte, elas começam, por exemplo, porque assim, cara, por que a China produz mais barato? Ah, tem menos imposto, não sei o quê, mas de verdade porque tem uma automação muito, muito forte, muito importante, né? Então a gente vê, às vezes, nossos clientes falando assim, pô, já que a concorrente está vindo aqui, eu vou aumentar a automação do meu processo industrial para que eu consiga ter mais eficiência industrial. Aí aperta um pouco mais, ele fala, eu vou ter mais automação porque eu estou tendo uma... Quando que você vai decidir automatizar de verdade a sua operação? Sabe? Cara, ainda não custa caro automatizar, eu preciso pôr juros de 15%. Cara, tem financiamento de inovação escorrendo por todos os lados do Brasil. Tem. E se você for olhar a inovação, tem financiamento para inovação muito forte no Brasil. Mas, de repente, essa é uma área que o seu financeiro não entende. Você tem que buscar soluções fora. Mais uma vez, sabe? Mais uma vez você saindo do seu comum. E eu vejo que as empresas ficam assim, apertou um pouquinho aqui, eu dou uma melhoradinha aqui. Apertou um pouquinho ali, eu dou uma melhoradinha ali. Quando que você vai decidir ter uma estratégia de verdade para correr na frente, para não só correr atrás? Né? Então a gente falou, pô, vou importar da China. Não, cara, como é que eu boto um cara meu lá na China? Custa caro. Quanto custa você ser espancado por um preço que você não consegue entender ou não ter lá alguém desenvolvendo soluções lá dentro da China? Então você precisa olhar e falar assim, cara, quem sabe ficar todo mundo aqui dentro da casinha não seja exatamente a melhor solução, não só de desenvolvimento, como de financiamento de novas soluções. Então para de correr atrás e pensa de verdade em uma posição estratégica para você correr na frente. Porque se os fatores forem meio parecidos, ganhar eficiência ainda é muito importante. Só que eu vejo que a eficiência que a gente ganha muitas vezes é uma eficiência empurrada e não uma eficiência puxada. Tem um cliente nosso, olha só, um cliente que a gente trabalhou, é a maior indústria isolada de calçados do mundo de segurança. Nem na China tem uma empresa igual. Olha só, né? E a que está aqui no Brasil. Eu não vou falar quem que é, quem ganha no mercado conhece, mas é a maior empresa de calçado do mundo que está aqui no Brasil, certo? Por quê? Porque esse cara, o fundador da empresa, eu lembro toda vez ele falando assim, cara, toda vez que eu botei tecnologia na minha empresa, ela se pagou em 2 anos ou em 10 anos. Toda vez. Quando eu errei, pagou em 10. Quando eu acertei, pagou em 2. E ele é um obcecado por trazer melhorias e soluções. Ele tem a maior indústria de calçado de segurança do mundo. Do mundo. Por quê? Porque ele decidiu que estrategicamente ele ia sair sempre na frente. Está aqui no Brasil com problema de mão de obra, com imposto pra caramba, com todos os problemas que você conhece. Mas ele decidiu, como estratégia, estar sempre na ponta, certo? Num produto que exige uma manufatura e que ele briga de todas as maneiras para que ele consiga ser mais eficiente nesse processo. Isso é uma decisão. Certo? E o que eu vejo, não pode ser assim, então agora apertou, eu vou botar um pouquinho de tecnologia. Apertou de novo, bota mais um pouquinho de tecnologia. Então você nunca vai, de verdade, ter isso como um conceito se isso não estiver na cabeça dos líderes, né? E você, líder que nos ouve, saiba que você é muito responsável por esse processo. Caetano, custa caro. Quanto custa não fazer? Quanto custa o absenteísmo que você tem na sua empresa porque você não tem um robô funcionando aí dentro? Quanto custa? Mas eu não sei nem como buscar crédito. Cara, então aí está o problema. Precisa remoldar a sua empresa para esses novos tempos. Você sabe que eu tava pensando numa analogia para terminar, eu tava pensando, imagine você jogando xadrez e você sabe todas as peças do xadrez e você sabe como elas funcionam e você sempre jogou assim e tem gente que joga bem, joga melhor, mais ou menos, e de repente aparece um dragão no tabuleiro. Agora você tem uma peça, e o dragão voa e ele não tem... E você diz, como é que eu lido com isso? Você reaprende a jogar, né? E no começo vai ser, né, sempre complicado, porque você estava acostumado a jogar um jogo, mas o que o Marcelo falou é muito, muito importante. A gente está falando de você ter uma proatividade em relação ao assunto. E note que a melhoria contínua, o conceito de Kaizen, sempre vai trazer resultados fortes e permite que, mais do que só a melhoria em si, a atitude em relação à mudança. Porque você tem uma agilidade, você tem um questionamento interno constante, porque não adianta, por exemplo, a gente trabalha muito com análise de números. Não adianta você falar que você vai fazer análise baseada em números se o grupo não está aberto a discutir esses números ou por que alguns números não estão funcionando. Não adianta. Certo? É lindo fazer a administração baseada em indicadores quando está tudo indo bem. Aí todo mundo feliz, está todo mundo ofendendo. Aí quando não está, como é que faz? É a mesma atitude. Então, como lidar com o dragão? Na verdade, o dragão, para mim, é um dragão simbólico, certo? Então, a gente começou falando com a China, mas de verdade mesmo que queria que você entendesse a simbologia. Como é que eu lido com o dragão de maneira simbólica? É numa atitude proativa. Marcelo. Ou como diria o desenho, como treinar o seu dragão, né? Exato. Como treinar o seu dragão. Vai treinar o seu dragão que ele vai ficar melhor, né? Agora, se você ficar com medo do dragão, você vai ter um problema enorme.
Então, campeão, conte pra gente como é que você tá lidando com o dragão ou com os dragões, né? Daqui a pouco nós vamos lançar São Jorge em vendas. Aí nós vamos ainda, tipo, já vai ter até santinho aí pro pessoal, né? Então, Salve, como é que você Jorge, tá é lidando isso. com isso? Campeão, super obrigado por estar aqui com a gente. Ótima conversa, ótima semana para você. E lembre-se, se precisar de qualquer ajuda com seus desafios na área comercial, vai ser um prazer e uma honra poder trabalhar com você, tá bom? Entre em contato. Até lá, grande abraço, obrigado, boas vendas e boa semana. Tchau.